todos possam estar nesse momento, estar buscando a mesma coisa que nós estamos. Ouvir um pouco da palavra do Senhor, aprender um pouco mais, porque a palavra do Senhor sempre se renova. Ela cada dia nos traz uma revelação daquilo que é a vontade do Pai. E para esse dia eu gostaria de estar comentando com vocês a respeito de algo que é tão rotineiro na nossa vida, que muitas vezes a gente não se lembra dessas coisas que acontecem assim naturalmente. Nós crescemos e temos uma mudança no nosso corpo, nos nossos hábitos, nas nossas atitudes, mudamos roupa, mudamos carro, mudamos casa, mudamos eletrodomésticos, mudamos uma série de coisas na nossa vida. E vamos passando por todas essas etapas de uma maneira que a gente quase não percebe, porque à medida que nós mudamos uma coisa, uma puxa a outra e a gente vai mudando, trazendo mudanças para a nossa vida. Então nós assim vemos que tem tanta coisa que a gente acrescenta na nossa vida, né? Depois que temos todas essas mudanças em nossos corpos, nossa fisionomia, tudo vai mudando, os tempos vão passando, as coisas vão se alterando, se modernizando e nós vamos substituindo essas coisas, né? Vamos buscando sempre algo melhor, né? Algo que vai nos trazer prazer, que vai nos trazer alegria, que vai nos trazer algo para acrescentar para nós, para a nossa vida, para tudo aquilo. Casamos, temos uma mudança de hábitos, né? Há uma conciliação entre aquilo que nós temos, né? Agora vivendo a dois, e são grandes transformações, mudanças que muitas vezes demoram um tempo até para que a gente possa assimilar. Mas existe algumas condições que é justamente o que que eu gostaria, né? Gostaria hoje de compartilhar com vocês a respeito de mudanças também, mas naquilo que Deus tem trazido para nós diante da sua palavra. Nós vamos ler um texto onde também houve uma mudança na vida de uma pessoa, onde ela tinha atitudes que era o seu dia a dia. Na verdade, ele não fazia nada de diferente, era a função dele. Ele tinha aquela função, ele fazia aquilo normalmente, mas num determinado momento houve uma mudança. Ele teve um encontro para com Deus. E quando nós temos esse encontro para com Deus, acontecem muitas mudanças na nossa vida, ou pelo menos deveriam acontecer. Então nós vamos ler um texto, se você quiser depois procurar e ler ele inteiro, nós só vamos ler um trecho para poder exemplificar, porque nós não temos tanto tempo assim para poder falar aqui hoje, né? Mas fica no livro de Atos, no capítulo 9, nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 8. Depois você pode ler o capítulo todo, né, com calma, e verificar que existem muitas outras coisas que nós podemos acrescentar nessa mudança que aconteceu. Nós vamos pincelar algumas delas, mas a maior parte está mais para frente aí, onde você pode acompanhar a leitura no momento que você tiver oportunidade, tá bom? Então vamos acompanhar a leitura do capítulo 9, do 1 ao 8. A conversão de Paulo. Saulo, porém, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Mas, seguindo ele viagem e aproximando-se de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te cumpre fazer. Os homens que viajavam com ele
quedaram-se emudecidos, ouvindo, na verdade, a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma, e, guiando-o pela mão, conduziram-no a Damasco. Amém. É uma história bem conhecida, muitas vezes comentada a respeito desse encontro que ele teve para com o Senhor. Não é esse o ponto que hoje nós queremos estar enfocando, mas sim o que gerou esse encontro. Porque Saulo, né, antes de ser trocado seu nome para Paulo, ele tinha, como eu comentei antes, essa rotina dele, de ir buscar, prender os cristãos, castigá-los, matá-los, né? Isso era o trabalho que ele fazia. E assim que ele teve esse encontro, houve uma mudança. Só que a partir de uma conversão, ou a partir de um encontro que nós temos para com o Senhor, há muitas maneiras em que a gente tem essa realização de uma mudança na nossa vida. Para ele foi dessa maneira, e para nós pode ter sido diferente, né? Nós estávamos comentando ainda esses dias a respeito daquilo que Deus tem feito na nossa vida. E assim, eu posso te dar um testemunho de como foi a minha conversão. E você já pode conhecê-la já há algum tempo que a gente já tem ouvido isso. Mas a sua experiência para com Deus pode ter sido diferente, né? Quando Saulo vê esse brilho intenso, né? Ele ali ouve a voz do Senhor, né? E há uma mudança muito grande na sua vida. Porque a partir desse momento, ele realmente se converte. Porque conversão é mudar, né? Mudar de rumo, né? Mudar de sentido, né? E ele realmente muda a situação dele. Por quê? Ele passou de perseguidor dos cristãos a uma pessoa aonde se junta aos cristãos, né? E fala da palavra do Senhor, e fala da verdade de Jesus. Então, quando ele tem essa conversão, a partir daí, ele faz realmente essa mudança na vida dele. Então, eu não sei como é que foi a sua conversão, né? Gostaria até de ouvi-la, né? Aprender um pouco daquilo que como Deus visitou a sua vida. Então, não sei se foi assim, dessa mesma maneira como Paulo, ou se foi de uma outra maneira. Se Deus usou alguém para que você pudesse ouvir da palavra do Senhor e aquilo ter tocado o seu coração, se foi alguma coisa que te levou até Deus, porque a gente costuma dizer, né, você não vem pelo amor, vem pela dor, né? Às vezes nós somos levados por situações a buscar a Deus, né? E aí quando nós o buscamos é que realmente há esse encontro. Por quê? Nós temos essa satisfação de saber que quando nós o buscamos, nós encontramos. Que a palavra do Senhor diz isso. Então, ele é fiel para cumprir a sua palavra. Então, em momento algum, ele nos deixa sem resposta. Ele não nos deixa sem aquela... trazer para nós a solução para aquilo que nós temos buscado a ele. E isso, muitas vezes, faz com que as pessoas se aproximem de Deus. E a palavra do Senhor diz que quando nós nos aproximamos do Senhor, o Senhor cada vez mais se aproxima de nós, né? Então é uma coisa muito prazerosa saber que Deus tem resposta para todos nós e de que maneira nós podemos chegar até Ele. Então, a partir do momento que nós temos esse encontro para com o Senhor, algumas coisas começam a mudar na nossa vida, né? Eu tenho alguns testemunhos e conheço algumas pessoas que mudaram o palavreado que usavam, né? De 11 palavras, 12 eram palavrões. E aí, a partir de conhecer ao Senhor, de ler a sua palavra, de andar num ambiente diferente, porque a palavra de Deus diz que as más companhias corrompem os bons costumes.
Às vezes aquela pessoa foi habituada naquele costume, ela teve uma criação daquela maneira, então ninguém havia lhe ensinado que era para que fosse diferente. Então ele faz aquilo naturalmente e não acha que está errado em fazer tudo aquilo. Mas só a partir do momento que ele conhece o Senhor, conhece da sua palavra, procura se encontrar com ele, procura ter esse acesso direto ao Pai através de Jesus, é que ele pode começar a entender as diferenças das coisas. As crianças a gente não ensina o que é bom, o que é ruim, né? Aquilo que vai fazer mal para eles, o que não vai fazer, o que eles podem comer, o que eles não podem comer. Assim o Senhor faz conosco quando a gente busca o Senhor e vem recebendo essa palavra dele para a nossa vida. Então, eu queria comentar com vocês um outro texto que fala a respeito de justamente essas diferenças que, assim como Paulo, né, aconteceu na vida dele, também nos orienta acerca de algumas coisas que muitas vezes até achamos que estamos fazendo certo, mas na realidade não é, né? A palavra diz que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas seu fim não é. Então nós vamos ler agora um trecho do livro de Efésios, capítulo 4, do verso 24 ao 28. Vamos ouvir? E a vós, revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem tem necessidade. Amém. Você tem necessidade? Eu tenho necessidade de cada vez mais buscar do Senhor. Por quê? É um processo de conversão que nós temos na nossa vida, que a cada dia a gente pode buscar cada vez mais o Senhor e mudar alguma coisa na nossa vida. Se você me perguntar aqui, você já é 100% convertido, que você já teve uma mudança total, não precisa mudar mais nada? Não, tá errado. Tá errado porque a cada dia a gente busca essa conversão. A cada dia a gente busca aprender um pouco mais da palavra do Senhor para que a gente possa estar mudando nossas determinadas situações ou aquilo que vem muitas vezes incomodar a nossa vida, mas que precisa ter uma mudança. A Bíblia fala nesse texto, aquele que mente, né? É um hábito tão comum hoje em dia, e não é de hoje, já há muito tempo. Eu me lembro que eu ainda trabalhava ali no Tatuapé, entrei numa empresa que era uma indústria de imóveis. E passado um tempo, a empresa estava com uma situação difícil, né? E quando eu entrei, percebi esse tipo de coisa. E o dono mandava a secretária dizer que ele não estava, que tinha saído, que estava ocupado, que estava na fábrica, que estava fazendo qualquer outra coisa, mas que não pudesse estar atendendo, né, aquela pessoa que estava ligando. E quando essa moça saiu, eu fiquei fazendo parte do que ela fazia, pelo menos atendendo os telefones. E ele queria que eu fizesse exatamente isso, né, falasse como ela falava, dando desculpas, dando coisas. E quando eu percebi, na primeira ligação, a pessoa perguntou, a pessoa está, né? Eu falei, está, mas no momento não está podendo atender. Ele ficou me fuzilando com os olhos, né? E depois que eu desliguei, ele falou, mas não é isso que eu mandei você falar. Ele falou, mas eu não vou falar o que ela dizia, porque é uma mentira, e eu não quero concordar com esse tipo de coisa. Dizer que o senhor está e não quer atender ou não pode atender é a mesma coisa. Ele não gostou, engoliu, mas não tinha outra opção, não tinha outra pessoa lá naquele momento.
quando a filha dele estava lá, ela mandava ela atender, né? Ou o design que tinha lá, que trabalhava lá, então mandava eles atender. Porque quando eu atendia, eu falava, olha, ele está, mas não está podendo falar com você, né? Ou não está querendo, alguma coisa desse tipo assim, mais ou menos. Então, a gente pode mudar algumas coisas na nossa vida bem simples, né? Falando a verdade. Esse texto falou da mentira, né? Aquele que mentia, não minta mais, né? Então, às vezes a gente não precisa ficar com medo de que a verdade vai trazer algum problema, alguma situação constrangedora. Mas ao contrário, vai ser simples, direta, objetiva e vai trazer já o resultado que se esperava, né? Não vai precisar com rodeios, com outra coisa. Aí o texto também fala de furtar, roubar, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, mas eu nunca roubei, nunca furtei. Será que a gente nunca matou o tempo na escola, no trabalho, né, do patrão? Será que a gente nunca fez alguma coisa nesse sentido que tenha feito com que aquilo que a gente havia combinado não fosse cumprido? Então, não é simplesmente pegar numa arma e furtar, roubar nessa condição. Mas em tantas outras coisas que a gente pode se furtar, às vezes de atender uma pessoa, de ajudar uma pessoa, de você fazer alguma coisa, você pode se omitir em fazer todas essas coisas. E na verdade a gente não precisa e nem deve fazer esse tipo de coisa, né? A palavra de Deus diz que para a gente fazer o bem e não olhar a quem. Então, o que eu quero resumir nessa palavra é justamente isso. Quando há uma mudança na nossa vida, assim como na vida de Saulo mudou, e seu nome foi trocado para Paulo e foi uma bênção na mão do Senhor, eu também quero ser uma bênção na mão do Senhor. Mas para isso eu preciso todo dia ter um processo de mudança na minha vida. Então, alguma coisa que eu não estou fazendo certo hoje, que Deus me revele a mim, revele a você, para que a gente possa mudar, transformar essa situação em algo que seja uma rotina dentro daquilo que é a palavra de Deus. E o Espírito Santo trabalha para fazer isso na nossa vida. Então, que você possa buscar em Deus esses textos, leia todos eles, leia o capítulo todo, né? Veja tudo que há de orientação aí nessa situação, analise, né? Quando nós tomamos a ceia, nós lemos o texto, né? Ali falando, analise, pois, o homem a si mesmo. Então, eu não vou julgar você, porque eu não sou juiz. Juiz é Deus. Então, você pode se analisar e pode pedir para que o Espírito Santo possa te dar direcionamento para aquilo que verdadeiramente você pode mudar e melhorar. Sendo você melhor, tudo ao seu lado vai ser melhor. Tá bem? Então, que você fique com essa palavra, que Deus visite teu coração, que o Espírito Santo possa estar trazendo revelação a você de tudo aquilo que Deus tem falado nesse sentido, de quando nós mudamos, tem que ter uma conversão na nossa vida, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, eu me converti, mas está muito difícil de converter o meu marido, meu filho, minhas filhas, os meus familiares. Será que não é porque a nossa atitude ainda não mudou também? Será que eles não estão vendo nenhuma mudança? Na verdade, eles viram que, eu estou frequentando a igreja agora, mas estou tendo as mesmas atitudes, estou tendo as mesmas condições que eu tinha antes, eu continuo tendo. Então aí eles não conseguem ver uma mudança. E assim ninguém vai querer receber também uma mudança na vida deles. Se eles passarem a ver uma mudança na minha vida, na sua vida, eles vão começar a perceber algo diferente. Falar, puxa, mas você mudou, hein? Você está diferente agora, você não faz mais isso, você deixou de isso, daquilo. Então eles vão acompanhar a mudança que houve na sua vida, tá bom? Que seja assim na minha vida e na tua vida, um crescer, né, de busca de Deus e a gente poder estar melhorando a cada dia, tá bom? Fica com Deus, que Deus te abençoe e que o Espírito Santo possa estar visitando a tua vida, o teu lar, a tua família, tudo aquilo que é necessário para você. Deus abençoe.